Fala galera, tudo bem? Ítalo aqui e esse é um novo quadro aqui no canal da VTR. Esse quadro já tem um tempo assim que eu tenho vontade de fazer ele, que é um conteúdo assim, sem aquela super produção ali de Insta ou de outros vídeos, que a gente tem todo um roteiro para seguir, sabe? E é uma coisa mais papo a papo aqui, sabe? Eu com vocês, passando assim um pouco da nossa visão aqui interna da empresa, dos nossos bastidores. E muito disso porque eu sou um cara que gosta muito disso, sabe? Qualquer marca, não seja só de pedal em si, mas qualquer marca que eu goste do produto dela, eu gosto de entender, sabe, como é que as coisas funcionam, como que as pessoas ali pensam e principalmente como até estruturalmente, onde a empresa está, quem trabalha lá, a estrutura que eles dispõem. E por aí vai. Então, tem uma galera que já faz isso, sabe? O Darta faz isso no canal deles, eu acho muito massa. A Malagoli faz isso também, o Érico lá no canal da Malagoli. E decidi agora fazer isso aqui no canal da VTR. E o primeiro tema assim, que eu achei legal de vir assim, dar a minha visão como CEO da VTR e essa experiência aí de 7 anos já no mercado, de Correios? Ah, deve ser umas iluminações. Deixa lá. Depois você bota tudo preto no vídeo aqui, Vitor. Fui interrompido aqui, mas vamos seguir. Então, passar um pouco dessa visão assim de as dificuldades que uma empresa nacional tem, sabe? Nosso mercado de pedais é um mercado bem recente, é um mercado que tem se desenvolvido bastante nos últimos anos para cá, principalmente depois da pandemia. Muitas marcas novas surgiram, muitas marcas conseguiram se consolidar mais e eu vejo muita gente falando coisas na internet, não entendendo a dinâmica de produzir, desenvolver e produzir pedais aqui no Brasil. Eu vou ficar preso assim só em pedais, porque não é meu intuito também ir para outros mercados. Mas enfim. Então assim, antes de falar disso, especificamente das dificuldades que é você ter uma empresa nacional de pedais, quais são os maiores desafios e fazer alguns paralelos aí importantes, eu acho que é legal entender que, obviamente, que todo mercado tem suas dificuldades. Se você olhar para o mercado americano, parece mais fácil, mas, por exemplo, lá tem muito mais concorrência, é muito mais fácil o consumidor comprar qualquer pedal que ele quiser. Então, todo lugar vai ter barreiras, né? E eu julgo muito que, assim, resistir e perseverar ali nessas barreiras e conseguir, por exemplo, hoje a VTR tem 7 anos e pouco de mercado. Se você pegar assim, um estudo no Brasil, a média de marcas, assim, o período ali que geralmente a maioria das empresas fecham são até 5 anos, né? Então, graças a Deus, já passamos desses 5 anos, já saímos dessa estatística aí ruim, né? Então, tudo vai assim, resistir a isso. Qualquer lugar que você está empreendendo, conseguir vencer esses desafios, depende muito do porquê você está fazendo aquilo, né? Eu já falei bastante disso em alguns outros lugares, lá no Starling, no próprio Instagram da VTR. E a VTR para mim tem um significado, sei lá, eu não consigo nem explicar direito a minha conexão assim com a ideia de fazer pedais, mas como envolve uma paixão de adolescente, assim, de tocava guitarra, sempre fui apaixonado por eletrônica, pela música, pela guitarra. Quando eu montei meu primeiro pedal foi algo, assim, parece que abriu um céu, assim, uma luzinha, tipo assim, é isso que você vai fazer pro resto da sua vida. Então, não sei se é o que eu vou fazer o resto da vida, mas é o que eu quero fazer. Então, assim, é algo que quando você tem alinhado, sabe, tipo, pô, eu amo isso aqui e eu quero fazer isso agora. Beleza, deixa eu dar uma adiantada aqui. Então é algo que você tem uma conexão muito forte com aquilo, fica muito mais fácil, né, você vencer essas barreiras. Então, tipo, eu amo isso aqui, sabe? E minha ideia sempre foi criar pedais para realmente revolucionar a indústria nacional, dar acesso às pessoas aqui a pedais que eles só teriam comprando da gringa, comprando muito mais caro.
E toda essa dinâmica, sabe, de ter uma empresa, de montar, sabe, você vê pedais sendo criados, você entregando pedais, tendo parceiros com músicos incríveis, tudo isso é o que motiva a gente a, né, quebrar essas barreiras. Bom, me alonguei bastante nesse início aqui, mas vamos direto assim a entender as dificuldades que acontecem assim no mercado nacional. Primeiro é algo que acho que todo mundo sabe, o Brasil não é um país fácil de se empreender. Que é um país extremamente burocrático, custoso, custa muito para você abrir uma empresa, para você registrar uma marca, sabe, para você começar a desenvolver um trabalho, é custoso, principalmente se você tem seus valores e quer fazer tudo dentro da legalidade. Então, primeiro passo assim é que a galera não entende o tanto de impostos que a gente paga para poder conseguir trazer isso aqui para vocês. Então, o desenvolvimento e depois a entrega disso envolve muitos impostos, sendo na venda, sendo na compra dos materiais. Tudo envolve impostos e isso acaba encarecendo bastante. Então, assim, tem gente que às vezes vê um único pedal sendo feito lá fora e fala, pô, mas esse pedal tá X valor em dólar. Se eu converter simplesmente o valor de uma marca nacional, tá dando o mesmo valor, né? Mas, cara, é algo que... Não vou trazer números aqui, mas assim, para não estender tanto o vídeo, cara, uma empresa americana, ela ganha muito mais, coisa de 3 vezes mais do que uma empresa nacional vai ganhar em cima do produto, entendeu? Então, o custo de fabricação de um pedal lá em dólar é muito mais barato. Então, assim, são realidades totalmente diferentes, sabe? Eles estão vendendo um pedal, tá ficando muito mais dinheiro para eles do que a gente quando vende um pedal, sabe? Então, tudo isso, obviamente, todos esses custos vão refletir no preço final. Não tem como isso não acontecer. Afinal, apesar de ter todo o amor envolvido aqui, é uma empresa que precisa de lucro para sobreviver. Se a gente não vender os pedais com lucro mínimo, a gente não consegue pagar os funcionários, não consegue pagar o aluguel, investir na estrutura que a gente sempre precisa investir. Então, tudo isso precisa ser tirado do preço de venda do produto. E parece ser algo óbvio, mas parece que tem muita gente por aí que não entende, que não enxerga que para a gente conseguir trazer um único pedal desse, não é um cara aleatório dentro de casa, sem custo nenhum. Não conseguir, tem toda uma estrutura por trás para conseguir entregar um pedal como o Kailane, que hoje, graças a Deus, é reconhecido como um dos melhores pedais de reverb do Brasil e tem se espalhado absurdamente Brasil afora. Além desses custos assim burocráticos do Brasil, de impostos, muitos impostos para vender, muitos impostos para poder comprar e por aí vai, mão de obra é algo muito difícil pra gente, principalmente pra gente aqui VTR no Espírito Santo, sabe? A parte eletrônica, montar um pedal, montar uma placa eletrônica, não é uma profissão muito assim, como é que eu falo? Não tem muita gente aí por aí, Brasil afora e até aqui, disposto a fazer isso. Então é algo que às vezes a gente tem que treinar a pessoa do zero, sabe? Então você tem que contratar alguém, pagar o salário dela, investir nessa pessoa por um bom período assim para a pessoa ficar boa, exatamente ter a condição de continuar mantendo a qualidade dos pedais. Então isso envolve, lembra, voltando àquilo, toda essa coisa dos custos mínimos que a empresa tem, sabe? Então eu vejo que lá fora é muito mais fácil de você conseguir a galera para fazer esse tipo assim de trabalho. Aqui no Brasil é muito difícil ainda, principalmente aqui no Espírito Santo. Quando a gente abre, já cansou de abrir processo aqui para poder contratar a gente, não consegui contratar ninguém. E por aí vai. Um outro ponto que eu acho que é o que mais impacta para trazer inovação. Cara, quando a gente vai prototipar alguma coisa, é muito mais difícil prototipar algo aqui no Brasil do que lá fora. Assim, exemplo básico, assim, hoje nada do que a gente faz está disponível no Brasil. Então, sei lá, eu comprei essa placa aqui e esse CI aqui estragou. Não existe isso aqui no Brasil. Não existe. Não é que a gente não procura, aqui não existe. Então, tudo que a gente vai prototipar tem que trazer de fora. E aí, vamos lá. Dá para trazer uma única placa dessa de fora? Acaba se tornando inviável. Então, você tem um mínimo para ser produzido. Tá entendido?
Meu alarmezinho tá tocando, tem que adiantar. Então tem um mínimo, sabe? Para poder ser produzido. Só que às vezes o cara que tá na Europa, nos Estados Unidos, você tem empresas lá nacionais que fazem isso, você tem indústria nacional de eletrônico. Você tem lá, esse aqui, por exemplo, é um chip da Texas Instruments. Então você tem, a Texas está lá nos Estados Unidos, você consegue comprar da Texas, você manda fazer placa lá. Aqui no Brasil a gente não consegue fazer isso. As indústrias nacionais que tem para montar a placa aqui no Brasil, eles não trabalham com prototipagem. E acaba ficando muito mais caro do que a gente mandar fazer fora até. Então, sei lá, por exemplo, se um americano fosse mandar prototipar, isso aqui é um projeto novo da VTR que a gente está trabalhando. Spoilers, assim, tem a mesma estrutura dos pedais, mas é outra linha. Então, dos pedais atuais, né? Por isso que está na carcaça aqui. Tem outra linha, mas enfim. Sei lá, o americano ia custar cerca de $120 para ele fazer o lote que a gente fez dessas placas. Foram 5 placas aí de protótipo. Vai gastar uns $120. Sei lá, pega aí, eu nem lembro exatamente quanto que é o salário mínimo americano, mas você pega aí uns $1.400, dependendo da região, dependendo do trabalho do cara, mas enfim, vamos botar $1.400. Cara, não deu 10% do salário do americano, sabe? Do salário mínimo. Aqui no Brasil, isso aqui vai custar R$1.200 pra gente trazer isso tudo pra cá. Trazer somente isso. Acaba que a gente traz junto com outras coisas, aproveita uma renovação de placas e vai lá e manda produzir um protótipo, mas se a gente simplesmente quer produzir isso aqui vai custar R$1.200, porque vai ter 100% de imposto sobre o que veio. Totalmente protótipo assim, custou R$600, a conversão em dólar vai custar mais 600 de impostos. Essa é a realidade. Então você viu que já foi para um salário mínimo brasileiro. Então para você fazer simplesmente um protótipo que deu errado. Isso aqui deu errado, cara, a gente jogou no lixo, é R$1.200 no lixo. Custo de prototipagem, custo de desenvolver tecnologia. Então você gastou um salário mínimo, que é muito dinheiro, sabe? É muito dinheiro, assim, a gente sabe que muitas pessoas do Brasil sobrevivem com um salário mínimo simplesmente para testar uma placa que aqui deu errado e a gente teve que mandar fazer outra já para poder corrigir os erros e testar. Então acaba que é muito custoso desenvolver tecnologia aqui. Se vem um componentezinho com problema, você não consegue comprar ele, o custo para você trazer só aquele componente vai ser muito alto. Né? Se teve um errozinho de layout, você não corrigir ali fazendo uma gambiarrinha para testar, não foi um erro corrigível, esquece, ter que mandar pedir de novo. Então o custo de desenvolver tecnologia no Brasil é muito alto, cara, comparado principalmente ao custo que uma empresa americana vai ter para fazer, uma empresa na Europa e por aí vai. Então, bicho, não estou falando só por eu ser dono de uma empresa de pedais, para eu desenvolver isso e ter esse custo. Tudo que você olhar no mercado nacional, sendo feito, sendo desenvolvido uma tecnologia diferente, sabe, algo minimamente assim, interessante, sabe que, cara, envolveu muitos custos e muita dor de cabeça para desenvolver aquilo. E não é fácil desenvolver produtos assim no Brasil. E aí, assim, então, entra tudo que eu estou falando aqui, entra numa estrutura que a gente precisa ter para poder crescer, para poder entregar mais pedais, cada vez com mais qualidade, com mais tecnologia, que é uma estrutura realmente diferente de que outras empresas têm em outros países. Então, você vê empresas lá fora crescendo muito mais rápido do que crescem aqui, principalmente porque às vezes é muito mais fácil conseguir crédito. A VTR é uma empresa que eu não venho de uma família com dinheiro, bati no microfone aqui, sei lá. Eu não venho de uma família com dinheiro, que me deu dinheiro para poder investir na VTR, eu tive que ir atrás de investidores, então é um trabalho muito mais difícil, sabe? Não é fácil simplesmente ir lá no banco e conseguir um capital para poder começar, até porque o capital para você começar uma empresa fora e aqui é muito maior, sabe? Então, é um pouco disso, assim. Eu não sei se eu consegui compilar exatamente todos esses desafios, com certeza não. Existem o dia a dia em si, sabe? Toda essa longitude que tá, sabe? Fornecedor da gente. Então, se você tem um tempo de mais ou menos 50 dias para a gente receber uma mercadoria de um fornecedor da China, por exemplo. Então, se vem uma coisa errada, a gente vai descobrir depois de 50 dias que a gente pediu. E aí, às vezes, chega aqui material errado, e aí você, putz, o que eu vou fazer? Às vezes você tem que pagar mais caro uma outra matéria-prima que é mais rápida, e por aí vai, sabe? Então, eu vou parar por aqui, para não estender mais, assim. Eu já gravei uma outra versão desse vídeo que ficou quase meia hora, então eu não quero chegar nisso, apesar de pode estar perto, mas
essa é um pouco da minha visão assim sobre por que é mais difícil de se ter empresas no mercado no mercado brasileiro, como se tem lá no mercado americano, como você tem hoje tantas empresas surgindo no mercado chinês, né? É muito mais difícil, sabe, desenvolver, é muito mais difícil ter gente com esse intelecto, com essa habilidade de desenvolver DSP, desenvolver tecnologias novas, e tudo isso acaba sendo mais custoso. Então tem uma barreira muito maior assim para você ser ultrapassado. Graças a Deus a gente está há 7 anos assim passando essas barreiras, dando o nosso melhor e conseguindo ter êxito nisso. Mas eu queria passar um pouco dessa visão para vocês. Então eu queria muito agora o feedback de vocês sobre esse vídeo. Comentasse aqui o que vocês acharam do que eu falei, se tem alguma dúvida sobre essas coisas que eu passei aqui. Enfim, bora dialogar aí nos comentários. E como eu falei, com certeza tem algo a mais que eu não citei aqui, que eu posso citar em outro vídeo. E deixa aqui também sugestões assim sobre esse tipo de conteúdo que vocês querem ver aqui no canal. O que mais vocês querem que eu aprofunde aqui, que eu mostre para vocês de bastidores da VTR? Deixem aqui que vou tentar gravar um vídeo desse a cada 15 dias, pelo menos. Então é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar joinha, fazer o comentário, aquela coisa toda. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!